Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Especial Educativa. No início da década de 1980, a notícia de o reconhecimento de uma nova doença abalou a humanidade. Era a AIDS, que na sigla traduzida quer dizer Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Nestes mais de 30 anos de convivência com a doença, muitos avanços foram conquistados. Porém, a AIDS não tem cura, apenas prevenção. Atualmente, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a AIDS afeta 40 milhões de pessoas no mundo. E o dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E para falar sobre isso, a gente recebe hoje no Especial Educativa a médica Maria Angélica Menezes Schultz, a psicóloga Denise Machado Aires, a diretora do Grupo Reviver, Vera Taborda, e a Perpétua Aparecida Correia, que é doente de AIDS. E a gente gostaria de lembrar que você pode participar enviando perguntas ao vivo para o Especial Educativa através do Facebook, no TV Educativa FUNEPO, ou por SMS no 9905-4321. As nossas convidadas, boa noite, sejam bem-vindas, muito obrigada pela presença. E nós temos hoje um grupo de debatedoras, todas mulheres, e a AIDS hoje é um problema que está crescendo cada vez mais entre as mulheres. E eu gostaria de começar a nossa entrevista, a nossa conversa, perguntando para a doutora Maria Angélica o que é exatamente a AIDS. O pessoal sabe que é uma virose, o que ela causa no organismo? Na verdade, a AIDS é um vírus, né? O vírus da imunodeficiência adquirida, que ele entra dentro do sistema imunológico, nas nossas células de defesa, que são os linfócitos, CD4, CD8, que as pessoas que são portadoras do vírus conhecem, é bem familiarizado com essa linguagem, porque eles precisam necessariamente estar fazendo sempre esses exames, que através desses exames é que nós vamos acompanhar a evolução da doença dele. Então, ela entra dentro dos linfócitos, que são nossas células de defesa, e destrói esses linfócitos, né? Para ela poder se replicar. Então, para o vírus se replicar, ela tem que entrar dentro das células de defesa. E com isso, você não vai a óbito, não morre pela AIDS, pela síndrome da adquirida, né? Do vírus adquirido. Você morre pelas consequências, pelas doenças que você adquire porque não tem mais imunidade. Então, você pega uma pneumonia, você não consegue tratar essa pneumonia porque você não tem mais defesa. E assim vai. Outras patologias graves que você acaba de uma diarreia muito intensa, desidrata, vai óbito, não especificamente pelo vírus, e sim pelo que ele causa ao seu sistema imunológico. Porque a pessoa fica muito fraca, né, Maria Angélica? Fica sem porque defesa, a pessoa fica né? muito fraca e muito vulnerável. Porque não sabe, às vezes, das complicações, né? Então, quando surgiu lá, no início, a doença foi associada primeiro apenas a homossexuais do sexo masculino nos Estados Unidos, aí depois começou a haver, foi se espalhando e se estudando e se vendo que todo mundo estava vulnerável, se falava em comportamentos de risco, hoje não existe mais isso. Como que as pessoas podem pegar AIDS? Elas hoje já estão bem esclarecidas ou ainda não? Não, né? Vocês que convivem com isso sabem que não. Inclusive, eu faço um trabalho de prevenção nas empresas aqui de Ponta Grossa e da região, e eu percebo que ainda elas não têm bem isso claro para elas. Como pega, como não pega, eles têm um pouco de medo ainda. Outro dia eu ouvi que uma criança não podia brincar com uma criança que tem o vírus, porque ela pode se contaminar através de uma queda dessa criança. Então, são coisas que eles ainda não sabem, que o vírus do HIV só pega através do sangue e de relações sexuais com o portador do HIV que não usa preservativo. E de transmissão materno-infantil. Sim. A AIDS, há alguns anos atrás, o diagnóstico de estar com o HIV era uma sentença de morte. Sim. Hoje isso mudou muito. Como é que se classifica hoje? Já existe uma diferença entre o portador do HIV e o doente de AIDS, né, doutora Maria Angélica? Como é que é isso? Sim, com certeza. Na maioria das vezes, as pessoas não sabem que são portadoras do vírus, porque o vírus do HIV não tem nenhum sintoma, né? Então, você passa anos, que são, por exemplo, os progressores lentos da doença. Então, você se contamina hoje e você só vai evoluir
e apresentar alguma patologia após 10 anos, 12 anos. Eu mesmo tenho crianças que nasceram com o vírus através da transmissão vertical, quer dizer, da mãe para o neném, e foram se manifestar com 13, 14 anos, que são os progressores lentos. Então, as pessoas não sabem que estão com o vírus. Então, você é considerada um portador do HIV. Agora, quando você manifesta uma patologia que o médico, que deveria entrar na rotina diária de todo profissional de saúde, solicita o teste do HIV e detecta que você é positivo, mesmo assim você ainda não é doente de AIDS. É preciso fazer um exame chamado carga viral, quantificação da carga viral e a quantificação da quantidade de linfócitos que esse vírus já destruiu. Então, a gente tem uma classificação. Hoje em dia, abaixo de 200, 350, 500 agora, né? Abaixo de 500 células de linfócito, porque nós temos o nosso sistema imunológico, ele é computado pelo número de células que nós temos, né? Mais ou menos por volta de 3.000. Até pouco tempo atrás, a gente tinha que esperar chegar a 350 células, quer dizer, já está em doença, para daí começar o tratamento. Hoje não, você tem essa classificação. Você está com 500 células de linfócitos, CD4, então já está com a imunidade comprometida, já está manifestando doença, então você é considerado doente de AIDS. Você não é mais um portador sadio. Hoje você, a partir de 500 células, você é considerado doente de AIDS, e o governo, através do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de DST, AIDS e Hepatite Virais, ele autorizou, como é na Europa, em vários países dos Estados Unidos e tudo mais, que a partir de 500, abaixo de 500 células você já pode começar a tratar esse paciente. É diferente das crianças, que todas as crianças que são diagnosticadas portadoras do vírus HIV até 1 ano de idade, elas devem iniciar o tratamento para não destruir a imunidade dela, né? Porque a gente sabe que esses dados que nós temos dos adultos não podem ser utilizados nas crianças. Tá? Né? E hoje, a partir do momento que se tem o diagnóstico, que se começa a tratar, o paciente convive com o vírus tomando esse coquetel durante anos. Como é que está essa experiência médica? Então, veja bem, hoje nós temos um número muito bom de medicamentos, não sei exatamente, mas que mais de 20 medicamentos que você pode combinar entre eles para fazer o famoso coquetel, né? Então, o problema maior do tratamento do HIV é que, apesar de você oferecer esse tratamento, existem várias questões que têm que ser discutidas aí. Primeiro é a adesão do paciente, segundo é a tolerabilidade dessa medicação, os efeitos colaterais. Assim. Então, existe uma série de questões aí que a gente ia passar a noite inteira conversando sobre a questão da medicação, do tratamento, né? Porque é uma coisa muito ampla, tá? Mas, assim, o que você gostaria de saber mais especificamente que a gente pode falar para o pessoal, que eu acho que é importante que fique claro assim: AIDS é uma doença crônica. Hoje, quando você dá um diagnóstico de AIDS, você não vai dizer se você não está dando um diagnóstico de morte. Não é isso, Perpétua? A gente não está dando. A gente dá o diagnóstico e fala, olha, você está com uma doença que é considerada grave, mas tem tratamento. Hoje não é uma doença aguda, é uma doença crônica. Tem tratamento. Se você usar a medicação corretamente, você vai ter uma vida boa, normal, como qualquer outra pessoa. Como é, por exemplo, o diabético, que tem que tomar insulina todo dia. Como é o hipertenso, que tem que tomar medicação todo dia. Se não, perde um olho, perde um pé, perde um rim, não é verdade? AIDS é a mesma coisa. O que a gente tem é que ver de forma diferente esses pacientes, perder esse preconceito, porque, como a colega acabou de falar, né, Simone? Não é, a dificuldade maior é você fazer a comunidade entender que esse preconceito se dá pela falta de informação da forma com que se contamina, né? Você pode conviver tranquilamente com uma pessoa com AIDS, mesmo em fase avançada, e de forma nenhuma você vai se contaminar. E daí existe ainda muito preconceito? Bastante. O preconceito ainda é um problema aí. Aí eu gostaria de ver aqui bastante. Como é que foi, Perpétua, quando você recebeu o diagnóstico? O que levou você a procurar o serviço de saúde e como é que foi esse diagnóstico? Então, assim, eu casei nos meus 22 anos e o meu marido era dependente químico. E daí, de repente, já um certo período do casamento, ele passou mal. E até eu duvidei que de repente podia ser, né, um derrame, na hora de diagnosticar um derrame. Que ele perdeu o movimento e tal, aí levamos para o pronto-socorro, um derrame, daí levamos embora, medicado, voltou de volta que não passou bem.
E daí encontrei um infecto muito bacana lá, que daí falou para mim, olha, eu não vou afirmar, mas derrame não é. Daí encaminhou ele para internamento na Santa Casa. Dali uma semana veio o diagnóstico que ele estava com AIDS. Eu comecei a rir, né? Eu não acreditava. Daí até o médico falou para mim, olha, a senhora, como sendo esposa, vai ter que fazer o seu exame também. 100% de chance que esteja como é um processo, né, de doença. E eu achava um absurdo, por causa que a ignorância minha era tanto que eu vivia o que eu via na televisão. Na época, eu via aquelas pessoas naquelas reportagens, bem magrinha, debilitada, já na fase terminal. E eu, dali na minha frente, estava vendo meu marido, um enorme homem, gordo. Então, para mim, não tinha nada a ver isso, né? Daí deu realmente que era. Eu não, para falar bem a verdade, eu agora faz 10 anos que eu estou em medicamento. Eu não parei para pensar na AIDS. Não. Eu quero viver. Né? A única coisa, preconceito, no começo eu senti preconceito não pelo HIV, sabe? Que essa parte eu excluí, sabe? Eu tomo medicamento, eu vou nas minhas consultas, rotina de 2 em 2 meses, né? Eu faço minha terapia, que eu fiquei com sequela, mas o que me prejudica mais é a sequela que eu fiquei com uma neurotoxicose por estar com a imunidade baixa. Que daí veio a doença que não, só mesmo, não pelo HIV, mas pelo jeito que o corpo estava debilitado. Então, para você, o HIV não mudou? Você não sentiu preconceito? Não? Ou você percebe que as pessoas te tratam de um modo diferente? Eu percebo, mas eu não absorvo, sabe? Eu percebo isso, mas assim, não chega a me atingir, sabe? Eu olho o rio, né? Então, eu já mostro o rosto, olha, eu tenho HIV. A única coisa que me interessava muito era a minha filha, né? Que como que eu ia expor, olha, teu pai morreu com AIDS, a mãe vai morrer com AIDS também. Né? Então, para mim aquilo era, né? E ela absorveu isso muito bem. A primeira reportagem daqui, eu fui convidada para fazer, aí eu cheguei, né, toda cheia assim, né, Fran, o que você acha, filha? Eu devo falar que eu tenho isso? Mãe, mostra a cara, né? Bota a cara, pois quem gostar da mãe de verdade, vai gostar da mãe do jeito que a mãe é. Né? Então, assim na minha cabeça veio, os antigos não, que nem a doutora falou, há muito tempo atrás, morriam muitas pessoas com Hansen, com outro tipo de doença, de repente até com um HIV, que a gente nem sabia que existia, né? Então, assim, meu pensamento ficou assim, se aquelas pessoas se escondiam para morrer, por que eu não vou mostrar cara para viver? Né? Então, o preconceito, esse negócio é uma coisa que eu não absorvo para mim, sabe? E está tocando a vida. Graças a Deus, da melhor forma possível. Nosso papo está muito bom, mas eu vou pedir licença aí para as meninas para pedir um intervalo comercial e a gente já volta, um instante só. Tá bom. Você sempre abastece o seu veículo, mas sabe onde encontrar a melhor qualidade? Eu já comprovei, qualidade de verdade é só na Rede de Postos Contorno. Tem sempre um posto bem pertinho de você e com atendimento diferenciado. Combustível com garantia, infraestrutura completa e muito mais. Faça seu cartão Fidelidade Contorno Card e aproveite muitas vantagens. Na Rede de Postos Contorno, o melhor para você. A festa vai começar nessa sexta-feira às 7h30 da noite. Você não pode perder desfile de abertura da München Fest, ao vivo da Vicente Machado, só aqui na sua TV Educativa.
Aqui tudo é feito com muito carinho, para você saborear muitas delícias da Polar Sorvetes. Buffet com mais de 40 sabores, caldas e coberturas incrivelmente deliciosas. Os sorvetes mais gostosos e os lanches... Momentos irresistíveis recheados de alegria. Variedade e qualidade a toda hora. Polar Sorvetes. Nós estamos de volta com o nosso especial Educativa, hoje falando sobre o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. No bloco anterior, a gente estava falando sobre o preconceito, que talvez hoje seja uma das principais sequelas que o soro positivo, o doente de AIDS, tem para enfrentar. Denise, eu queria saber com você, para o paciente, o que pesa isso, o que dói isso, como é que a pessoa tem que trabalhar a cabeça dela a hora que ela recebe uma notícia como essa? Então, logo que a pessoa recebe o diagnóstico, é impossível ela não associar a AIDS com a morte. Então, o primeiro pensamento que vem é morte sempre. Então, quando as pessoas chegam para a gente contando que estão com HIV, geralmente estão desesperadas, né? Estão com medo da doença, estão sem saber o que fazer. Então, a gente começa a fazer todo esse atendimento para explicar para a pessoa o que é o HIV, o que é a AIDS, como é que passa, como é que não passa, como é que ela vai viver com isso, né? E daí a gente começa a fazer esse trabalho. A questão do preconceito, ela é um problema muito grande para a gente, porque ela acaba causando isolamento dessa pessoa. E essa pessoa também acaba ficando com depressão, ansiedade e outros sintomas assim. Então, o que acontece? A pessoa com depressão, ela acaba não aderindo ao tratamento, ela não se aceita como doente, né? Então, a pessoa que não se aceita como doente, ela acaba não aderindo ao medicamento e não fazendo o tratamento, acaba acelerando o processo de adoecer. Né? Então, esse é o grande problema que a gente tem ainda. Na questão da saúde, na questão da saúde, assim, ninguém faz hoje um exame de HIV sem fazer um pré-aconselhamento. Porque assim, eu quero fazer o exame do HIV, então tá, senta aqui e vamos conversar. Você teve um comportamento de risco, você teve uma atitude, um ato que pode comprometer a tua saúde, você tem possibilidade, 50% de ser positivo e 50% de ser negativo. Então assim, é feito todo um preparo, né, antes da coleta do exame. Muitas vezes as pessoas, como não têm muita noção da que forma se contamina, como é que pega, como é que não pega, acaba chegando no serviço achando que se contaminou de alguma maneira e ela nem teve relações sexuais, não teve nenhuma atitude, nenhum comportamento de risco. Porque, assim, quando você colocou, grupo de risco é uma coisa. Esse grupo de risco aqui acabou, não existe mais. Qualquer um de nós hoje estamos passíveis de nos contaminarmos, tendo mesmo um casamento de anos, com monogâmico e tudo mais, a gente não conhece o outro, né? Então, pode ser que teu marido tenha um relacionamento fora do casamento, você não se dá conta disso e acaba se envolvendo. Bom, enfim, você tem, quando vai fazer o exame, você tem 50% de chance de ser positivo ou negativo. Então, você tem que ser preparado para receber esse exame. Então, lá no serviço, existe um centro de testagem e aconselhamento, né? Onde é feito o exame com pré-aconselhamento e pós-aconselhamento. Porque quando você recebe o exame positivo, é um caos, como ela tem me falado. O mundo caiu, né? Sim, é a sensação de mundo caiu. Quando você recebe um resultado de exame negativo, opa, não tenho AIDS, mas aí é o momento do profissional de saúde que está te dando esse resultado aproveitar para te orientar a questão da prevenção. Viu? Olha, o susto valeu. Agora vamos começar a trabalhar melhor, uso preservativo e tal. Então, são momentos importantes, tanto quando você vai fazer coleta, quando você pega o resultado do exame, né? E existem... Eu acho que a prevenção, hoje em dia, é muito importante que seja feito. A gente tem a sensação, né, Vera, que talvez pelo próprio coquetel, algumas pessoas meio que relaxaram um pouco na prevenção, né? Porque, você veja, prevenir é não se infectar. Porque depois de infectado, você pode não ser doença, você pode ser só um portador de vírus HIV. Mas você passa a ser um transmissor do HIV. Porque você não desenvolveu a doença, mas você está
com o vírus dentro. Então você está bem de saúde, você está ótimo, mas você é um transmissor daquilo. Então, esse é o perigo maior de hoje, sabe? Que eu vejo assim dentro dos relacionamentos. Porque nós estamos numa outra era, numa época onde a sexualidade aflorou muito rápido entre os jovens, entre todos, afinal de contas, né? A sexualidade ficou uma coisa assim, quase que normal você ver uma criança de 13 anos transando hoje, ou uma criança de 13 anos grávida, né? Então, até onde houve a prevenção? Eu acho que há um engano aí, Ana. Sabe, assim, no sentido assim, não foi o coquetel que facilitou as pessoas aceitarem, não é por aí. Eu entendo assim, se hoje a gente houve um aumento do número de casos, né, em determinados segmentos da sociedade, eu acho que passa muito pelas políticas de saúde, sabe? Eu entendo que o Ministério da Saúde passou por um momento, né, uns 2 anos atrás, esses últimos 2 anos, um momento de retração. Então, a gente não viu investimento na questão da prevenção. Então, antigamente tinha cartaz, tinha movimentos mensais, as ONGs investiam nas ONGs, a própria comunidade se organizava. O Ministério da Saúde fazia com que a gente trabalhasse exatamente, mais. o Ministério incentivava as ONGs, tinha uma verba especial. E o que a gente veio sentindo? Eu tenho 19 anos que eu trabalho com HIV, em termos de pediatria, eu fui uma das primeiras, fui coordenadora do programa durante muito tempo. Então, a gente viu essa retração. A cada ano que passava, o Ministério da Saúde começava a se eximir de alguns compromissos. Então, passa para o Estado passa para o município, e o município não tem como bancar isso. Quer dizer, passa a responsabilidade, mas não passa a verba, né? Exatamente. Nós temos uma verba do Ministério para trabalhar com a questão da AIDS. Mas o que a gente percebe é que se cai tudo num bolo só, né, dentro da secretaria, e eles usam da maneira que lhe convém, de acordo com as necessidades. E a gente percebe que muita da verba da AIDS deixa de ser utilizada na AIDS. Acaba, vamos dizer, a ação preventiva acaba sendo desviada para a necessidade não imediata. é mais a prioridade. Né? Deixa de ser, eu sinto isso. Hoje a gente começa a ver de novo uma propaganda na televisão, começa a ver novamente uns cartazes, quando chega na época... Mas muito pontual em determinados momentos. Exatamente, na época aquilo não é no dia a dia, porque essa prevenção tinha que ser feita no dia a dia, e não só por uma ONG. Como falou a doutora civil, né? Todos nós temos que estar preocupando com isso. De um modo geral, porque, você veja, nós temos aqui em Ponta Grossa 2 instituições que trabalham com AIDS, que é o Grupo Reviver, que trabalha com as famílias de soro positivo, e o Grupo Renascer, que trabalha com um outro grupo, uma outra população diferente da nossa, né? Mas é muito pouco, nós somos uma cidade de mais de 300 mil habitantes, para uma ONG que vive de solidariedade, de doações, com trabalhos, porque a verba que vem do Programa Municipal DST-AIDS para nós, enquanto instituição, é o mínimo. Então, quer dizer, vocês dependem muito mais das doações da comunidade, e vocês trabalham, falando especificamente no caso do Grupo Reviver, vocês trabalham com uma população que tem problemas sociais, problema de carência. Existe ainda, Vera, muito esse preconceito das pessoas perderem o emprego por causa da AIDS, de terem dificuldade de sustentar a família, ou isso é muito mais por conta das infecções oportunistas? Não, veja bem, é aquilo que a doutora Maria Angélica já falou e a Denise falou. A pessoa, ao receber a notícia, ela mesmo se incorpora nela, ela se desmorona. Então, até você fazer essa pessoa voltar a sentir a vontade que tem a perpétua de viver, é um trabalho muito longo, é uma coisa a longo prazo. Porque toda pessoa que vai receber, porque não tem como dizer, eu vou me curar da AIDS. Não é uma dor de estômago que eu vou no médico e eu tomo um medicamento e eu saro. A AIDS, o medicamento, é para se manter vivo, mas não que ela vai ser curada. Então, até você assimilar que você
Você não vai morrer agora, eu não tenho HIV e não vou morrer amanhã. Mas eu vou morrer com a doença. Você pode não vou sarar dessa doença. Sim. Eu não sei se eu estou certa, doutora Você Maria não pode Angélica. morrer, você pode até não morrer da doença, mas vai morrer com ela. Isso vem ao ela encontro não sai de dentro de você mais. Uma pergunta que nos mandaram aqui. O vírus da AIDS subtrai anos de vida do paciente, mesmo tomando o coquetel corretamente? Sim. Uhum. É verdade. Por quê? A gente sabe hoje em dia, né, que não é tão antigo assim, a doença para a medicina há 30 anos é uma doença muito recente. Né? Uma coisa muito exato. nova. Então, o próprio vírus, a sua atuação nos sistemas, né, orgânicos, ele já faz um envelhecimento precoce das células, o próprio vírus. Segundo, você tem o envelhecimento através dos medicamentos que você usa e tem os efeitos colaterais. Então você pode ter, por exemplo, o Caletra, que foi muito bem recebido no meio médico como inibidor de protease, potente, que conseguiu controlar um monte de coisa. Então o Caletra ele tem um problema seríssimo de colesterol. Então você acumula gordura, perde gordura, muda, né? Os locais da gordura localizada, tem uma série de problemas. Tem outro tenofovir, que dá problema renal, dá problema... Então, assim, os medicamentos, eles são ótimos para controlar o vírus, mas eles levam a comprometimento de todo o seu organismo, cada um com suas particularidades. Como a gente tem uma gama de medicamentos, você tem que... Por isso que é tão difícil trabalhar com a questão da AIDS, a questão médica. Porque você não pode ver assim, estou com uma dor de cabeça, vou dar uma dipirona. Não é assim. Você está com uma dor de cabeça, por que você está com dor de cabeça? Será que você vai tomar o remédio direito? Será que vai resolver? Será que não vai? Esse remédio pode trazer outras consequências ou não? Então, é um paciente complexo e é um paciente para toda a vida. Porque você tem uma pneumonia, você vai no médico, trata a pneumonia, tchau, doutor, muito obrigada, acabou. O AIDS não, você forma um vínculo com o paciente, né, Perpétua? Então você vai... Eu que faço pediatria, eu vejo o neném recém-nascido e vou com ele até a maturidade. Né? Uma dificuldade que a gente tem, inclusive, a gente comenta isso entre o pessoal, é desmamar. Quer dizer, que horas que eu vou passar o meu adolescente de 18, 19 anos para o clínico? Será que o clínico vai entender? Porque a gente tem que passar essa adolescente em boas condições. Mas ele vai estar pós-esculhambado, né? Porque já teve um monte de sequelas, já teve um monte de patologias ou não. Eu tenho pacientes assim que tomam medicação desde o começo, mais de 10 anos, não tem problema nenhum, estão ótimos, estão muito bem, estudando, trabalhando, sem problema. Mas eu também tenho pacientes que internam todo mês, que tem uma série de problemas, os pais têm que deixar de trabalhar para poder estar dentro do hospital acompanhando. Então, assim, é uma doença complexa e é um paciente que você vai levar para toda a vida. Porque não tem cura, né? E a gente estava comentando do preconceito. A principal via de transmissão da AIDS ainda é através da relação sexual? Porque nós tivemos no início a questão da transmissão por transfusão de sangue, que não era testado, hoje é uma coisa que não existe mais. Quer dizer, hoje o que existe? O compartilhamento de agulhas e seringas, a questão da relação sexual e a questão da mãe para o filho. Essa questão da mãe para o bebê é uma coisa que na nossa região nós já conseguimos um avanço, né? No controle dessa transmissão. Com certeza. Desde que eu estou trabalhando, desde que surgiu o protocolo de gestante, que é o protocolo ACTG 076, que explica como que você deve se comportar durante a gravidez, medicamento que tem que ser tomado, o que pode, o que não pode. Você usa o coquetel durante a gravidez, mesmo que você não tenha AIDS, que você seja só portadora, com o objetivo de impedir a transmissão para o neném. Tá? Aí na hora do parto tem uma medicação específica, injetável, e o neném sai tomando remedinho. Que houve uma mudança agora recente no novo tratamento da AIDS pediátrica, houve uma série de mudanças, inclusive do protocolo CTG, o neném vai tomar menos medicamento durante um período menor, né? E algumas novidades aí que surgiram nessa ocasião. Então, a transmissão se dá naquelas mães que não fazem o pré-natal corretamente. Ou então, faz uma testagem no começo da gestação, dá negativo. E não repete mais a testagem. E pode se contaminar durante a gravidez. A gente tem casos de crianças que se contaminaram com leite materno pós-parto. Né? Porque aquela mãe teve uma gravidez tranquila, não fez 2, 3 testagens, não sabia que era HIV, se contamina na amamentação.
e passa, obviamente, para o neném esse vírus e uma concentração alta, né? Então, a gente sempre fala assim para a gente, mas como é que passa, como é que não passa? Gente, tem 3 formas, e somente 3 formas de se contaminar da HIV. Relação sexual sem preservativo, sangue com sangue. O que é isso? É só injeção? Não é só injeção, não é só compartilhamento de agulha. Por exemplo, eu tenho vírus HIV, me corto no acidente automobilístico, bateu lá, você também se cortou, e houve aquela embolação de sangue com sangue, aquela confusão toda, você pode se contaminar, é sangue com sangue, é o contato direto do sangue com sangue, não é só injetável, né? Se você tem uma lesão importante, que há um sangramento e você não faz uso da medicação e você tem o vírus, você, contato direto do sangue com uma outra pessoa, pode transmitir. E da mãe para o neném. Quanto à questão da prevenção da transmissão vertical, eu posso dizer para você com certeza, porque faz parte do meu dia a dia, todas as gestantes que fizeram o tratamento de acordo com a nossa orientação, nenhum bebê se contaminou. Alguns anos atrás, quando apareceu... Ótima notícia. Ótimo. Alguns anos atrás, quando implantaram o protocolo, isso tem uns 10, 12 anos mais ou menos, eles falaram assim, vai acabar a AIDS pediátrica. Não tem mais neném contaminado. Isso não é verdade. A gente está há mais de 10 anos convivendo com isso e continuam chegando neném. Por quê? Porque nós temos um problema seríssimo de pré-natal no Brasil. Tanto da oferta quanto da procura. Veja, aqui na nossa região, a proporção é menor, mas nós não podemos nos basear no HIV aqui na nossa região. Nós temos que ver o contexto geral do nosso país, porque para nós aqui nós não temos tantas crianças, mas lá para cima no Brasil... Eu não preciso ir longe, eu não preciso ir tanto do Brasil não, eu atendo toda a macro-região, até de Irati para cá não tem infecto pediatra, então sou eu que atendo, vem tudo de referência para cá. Quantas... Interior, não vai, elas têm dificuldade de acesso ao serviço, então ela não vai ao serviço. Não, a gente fala assim porque... a falta de acesso à informação. Exatamente. Não só a informação. Nós podemos continuar no próximo bloco? Com certeza. Então, a gente vai aí para mais um intervalo e já volta, não saia daí. Estrela cadente a luz, que a todo amor conduz, traz o brilho de um novo tempo. A magia do Natal chegou e já invade os nossos corações. Todos os dias, a Aviação Campos Gerais está nas ruas, transportando vidas e sonhos. Em 2014, estaremos juntos, escrevendo mais um capítulo da nossa história. Obrigado, Ponta Grossa. Aviação Campos Gerais. O amor que eu trago no peito não tem muita explicação. Deve ser culpa da lua, ou talvez do sol então, que faz sorrir nossa gente iluminando o calçadão. E é um querer tão intenso que não consigo esconder. Mudar pra longe eu não penso, com você quero viver. Porque amores tem muitos, mas cidade só você. Ponta Grossa, eu amo viver aqui. O nosso compromisso é com a sua saúde. Para isso, o Laboratório Oscar Pereira conta com uma equipe de técnicos e bioquímicos altamente treinados, equipamentos de última geração e resultados online. São 7 unidades para ficar ainda mais perto de você. Confira os endereços no nosso site. Laboratório Oscar Pereira, 11 anos dedicados ao cliente com o melhor atendimento. Nós estamos aqui de volta no nosso último bloco do Especial Educativa de hoje, conversando sobre o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E aproveitamos aqui para passar um recadinho do pessoal. Acredito que essa seja para você, Vera. Existe uma forma de uma leiga ser voluntária no Grupo Reviver? Gostaria muito de trabalhar. É a Tânia que fez essa pergunta. Olha, nós estamos à cata de voluntários. Vai ser a coisa muito mais bem-vinda. difícil que tem é a gente querer trabalhar. Eu, quando entrei no Reviver, eu era professora. Eu me aposentei como professora, eu não sou da área de saúde. Eu não sabia nada sobre HIV. Eu fui lá pôr um pouco do meu serviço e estou já
há 10 anos lá no Reviver. Tudo isso, Vera? Tudo isso. Então, nós estamos à procura de gente para ser voluntário. Gente que queira realmente arregaçar as mangas e trabalhar, sem olhar para quem, mas por que eu quero ir trabalhar. Então, será bem-vinda. Como é que a Tânia procura? A Tânia procura assim. Nós estamos na Vila Liane, bem atrás do Centro de Saúde da Mulher. Indo pela Rua Francisco Ribas, vai embora até o Centro de Saúde da Mulher. Bem atrás do Centro de Saúde da Mulher está o Reviver. E o telefone, Vera? O telefone, 3238-4158. 3238-4158. Então tá aí o recado, Tânia. Procura o pessoal, com certeza o teu trabalho vai ser muito bem aceito. E se quiser o meu celular, ela pode me ligar no 9978-3176. 9978-3176. Tá aí anotadinho, Tânia. E obrigada pela sua participação e pelo seu interesse em trabalhar. E nós temos aqui mais um recado, concordando, endossando o que você disse, Maria Angélica, que as campanhas de prevenção estão esquecidas e que, na verdade, a maior campanha que fazem é para venda de preservativo e continuam tratando a AIDS como uma sentença de morte. Está parabenizando aí pela tua colocação. Obrigada. E nessas novidades todas que surgem aí na área de saúde, tem um assunto polêmico que é o teste de farmácia. O pessoal, assim como tem acesso ao teste de gravidez na farmácia, vai ter o acesso ao teste do HIV. Isso é bom, isso é ruim, isso é perigoso? Como é que isso deve ser tratado? Bom, essa é uma proposta do Ministério da Saúde de descentralizar e com isso veio essa questão também da oferta do teste nas farmácias. Eu sou uma pessoa que aprendi com a AIDS que a palavra pior desse mundo é o preconceito, né? E a melhor é a solidariedade. Então, assim, quem quiser ir lá na farmácia fazer o teste, que vá. Agora, eu como profissional de saúde, que vivencio isso há muito tempo, sei da responsabilidade de você receber um teste positivo ou mesmo negativo, que você vai perder a oportunidade de estar recebendo uma orientação do profissional qualificado para isso. Mas um teste positivo, eu já vi pessoas com tentativas de suicídio, até chegar ao suicídio mesmo, né? A depressão profunda. Por quê? Ele recebe uma coisa que é uma sentença de morte, não de vida, e que ele não sabe como lidar com isso. Então, para mim, isso é muito complicado. A questão da descentralização, que também me preocupa bastante, nós que trabalhamos dentro da área, somos todos treinamentos, o Ministério sempre oferece cursos, e etc. e tal. E nós estamos preparados para atender essa população. Como é que você vai colocar um paciente de HIV, com todas as complexidades do seu tratamento, dentro de uma unidade de família, né, de saúde da família, no qual o profissional não está capacitado para isso, ele tem 30 pacientes para atender, ele tem que dar conta daquilo, ele não está qualificado para dar o atendimento. Então, assim, me preocupa bastante essa questão, sabe? Eu acho que você não pode fazer isso sem ter uma coisa muito bem estruturada. Até porque você pode, com um profissional que não está preparado para isso, porque não tem obrigação de estar, você pode, inclusive, potencializar o risco de transmissão. Com certeza. Não, e sabe outra coisa? Aquilo que a Maria Angélica já falou no começo. O paciente está acostumado com o médico, o infectologista, que vem atendendo ele sempre. Aquilo que ele falou, o paciente é para sempre deles. Né? Você me desculpa, mas eu acho que isso não é um fator preponderante, sabe? Porque, assim, se você tem um médico qualificado, preparado para fazer o atendimento, ele vai ter um prontuário eletrônico, seja lá, ele vai poder dar o atendimento adequado. Claro que não vai fazer vínculo, com o doente. Mas esse vínculo é importante. Com certeza. É muito importante. Porque se você falar, tem que fazer isso, e o paciente confia em você, ele vai fazer. A nossa dificuldade maior é com as mães, são com as mães, né? Elas, pelo fato de elas saberem que foram elas que transmitiram a doença para a criança, e Vera conviveu isso, elas têm um sentimento de culpa muito grande. Então, se o filho fala assim, ai mãe, isso é ruim pra caramba, porque os remédios são horrorosos, horríveis, impalatáveis, são horríveis. Se ela fala assim, ai mãe, hoje eu não quero tomar o remédio, e não toma, ela deixa, o sentimento de culpa dela é tão grande que ela abre mão, ela permite que o filho não tome aquela dose e aquilo compromete todo o tratamento. Então é bem difícil. E como é que vocês estão... como nós estamos aí próximos de encerrar o nosso horário, eu queria aproveitar para deixar que cada uma de vocês aí pudesse passar uma mensagenzinha para quem está nos assistindo, seja quem está nos assistindo, como se prevenir,
que não tenha medo de testar, se tiver alguma dúvida. E eu gostaria, Perpétua, de começar com você, deixando aí o teu recado para o pessoal. Bom, então é assim, a todas as mulheres, as adolescentes, agora que não tem idade mais para entrar na atividade, na vida sexual, né? Para tentar fazer o teste, que diz, geralmente elas falam, mas eu não vou, então eu vou e tenho medo de pegar o resultado, que eu já ouvi isso. Vai lá e faz o teste, daí quando chega para pegar o resultado, não, passa pela porta e não entra de medo do resultado. Então vai, né? É uma segunda chance, uma sobrevida, né? Tanto pode sair com um resultado lá satisfatório, pulando, que não tem, pode sair com um resultado meio negativo. Mas não é fim, né? É o começo de uma nova vida. Sim, com um pouco mais de limitação, mas vai aprender a viver de volta. De repente é até melhor do que viver. Uma lição. Logicamente. Então, para as mulheres, as casadas, as solteiras, para até os senhores também, né? Que tem muitos senhores que estão solteiros, que façam teste, né? É muito importante, é muito bom. Melhor saber do que não saber. Logicamente. Eu acho o seguinte, não está escrito na testa de ninguém, eu sou o soro positivo. Então, o nosso cuidado tem que ser constante, independente se eu tenho um casamento estável ou não. Então, nós temos que nos prevenir. E não existe nada melhor do que prevenir. Antes prevenir do que remediar. E a questão da prevenção, né, se a maneira mais certa é a prevenção, a gente sempre diz, use camisinha sempre. Todas as relações usem o preservativo, que é a maneira mais eficaz de prevenção. Doutora Maria Angélica? Eu sei que nós já estamos terminando, mas eu queria falar muito de mim, da minha experiência pessoal, que o fato de trabalhar com os pacientes soropositivos, os treinamentos que o Ministério ofereceram, tudo mais, fizeram com que eu crescesse como pessoa, como ser humano. O contato com meus pacientes, com os pacientes que estão no nosso serviço no dia a dia, aqueles que chegam até nós à procura, é muito gratificante. As pessoas, os médicos, os colegas, tentem, façam um esforço, comecem a atender um pouco mais, com um pouquinho, um olhar diferente para esses pacientes, né? Aceitem melhor, sejam mais solidários, mais humanos, porque isso eu aprendi, mudei, hoje eu sou uma outra pessoa, eu tenho certeza que foi a minha experiência com os portadores de HIV, as minhas crianças, soropositivos e tudo mais. Não tenho medo, o pessoal fala, você é boa, pode lidar com... Não é isso, a gente aprende, é um aprendizado. Então, mesmo que eu acho que vai acontecer, que essa descentralização ela vai ocorrer e os nossos pacientes vão para as unidades. Então, assim, não tenham medo, colegas, de uma forma geral. Atenda os pacientes, né? Eles são normais, como qualquer outra pessoa, só tem algumas particularidades. Tá certo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu tenho certeza que ajudou muito quem está aí em casa, esclareceu dúvidas e tomara que esse Dia Mundial de Luta contra a AIDS seja os 365 dias do ano. E você que ficou com a gente aqui no Especial Educativa, muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência e até a próxima edição. Espero que... Faz uns 70 anos que a gente está junto. No começo era aquela descoberta, sempre passeando por aí com a cabeça nas nuvens. Hoje eu sou mais mãezona, estou sempre olhando, tomando conta, toda orgulhosa. Isto é amor para toda a vida, que várias pessoas podem tocar nosso coração, mas cidade, só uma. Ponta Grossa, eu amo viver aqui.
Jornal da Cultura. Apoio Bradesco Net Empresa. Menos cliques, muito mais.